Meus queridos, é bom estarmos reunidos aqui para cultuarmos ao Senhor, e eu fico muito feliz de poder mais uma vez estar neste lugar, juntamente com a minha família. E quando eu olho a minha família, eu olho ali para a Ana Luísa, nós vivemos momentos de crescimento juntos. Eu vou compartilhar algo que eu não combinei com ela, mas ela vai depois me agradecer. Eu e Elaine, há muito tempo, estávamos planejando ter a Ana Luísa, e aí chegou a Ana Luísa, o bebezinho ali, depois de 3 anos e meio, mais ou menos, que estávamos casados, quando a recebemos nos braços, e aí vivemos a fase toda daquela da criança, quando o pai de primeira viagem aqui começou a descobrir como é que faz para trocar fralda de bebê e para dar banho em bebê, para cuidar da esposa ao mesmo tempo, cuidar e se dedicar também àquele bebezinho. E algo que eu ficava pensando ali na maternidade era: será que eu vou dar conta disso, Senhor? Será que o Senhor... Como será? Será que... E o maior medo que existia no meu coração era de falhar. E eu lembro que meu pai esteve lá na maternidade, logo no nascimento dela, e eu fui lá para fora, para uma área que tinha lá, não era maternidade aqui, era em Manaus, num hospital, e tinha uma espécie de um vão, assim, uma sacada, algo assim, e eu fui para lá, meu pai foi lá comigo, e nós tivemos uma boa conversa sobre esses desafios que o Senhor Deus coloca diante de nós, principalmente na questão de criação de filhos. E eu falei algo para ele nesse sentido, dizendo: pai, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir como pai? E ele falou: não, se depender de você mesmo, ninguém vai dar conta, você não dará conta, mas depende do Senhor. E nós tivemos uma boa conversa ali. E agora, e aí depois veio a Cecília, aí mais um desafio, mas ainda eram crianças, bebês, mas o desafio da Cecília já foi, nós já sabíamos mais ou menos como manejar. E aí fomos vendo as duas crianças ali se desenvolvendo, e hoje a Cecília já com 10 anos, a Ana Luísa 15 anos. Mas agora a fase que eu vivo com a Ana Luísa, eu e a mãe dela, já é uma outra fase. Já é a fase do sofrer, porque ela está descobrindo que a vida tem os seus desafios, e que Deus coloca os desafios para cada fase da vida, desde bebê até o crescimento, até os 5 anos, depois 7, 8, e em cada fase eu posso lembrar um pouquinho de como foi acompanhar Ana Luísa e Cecília nesses anos. Mas olhando agora para Ana Luísa, algumas conversas que nós temos é do tipo: minha filha, você está amadurecendo e descobrindo o que é, de fato, a vida, os desafios que ela nos traz, e como o Senhor Deus deve estar ao seu lado, e quer estar ao seu lado em todo o tempo. O crescimento faz parte da vida. E quando nós crescemos, nós vamos encarando desafios diferentes, e vamos assim nos tornando maduros, tanto homens quanto mulheres. Da mesma forma, a palavra do Senhor fala sobre o novo nascimento que ocorre um dia na vida do crente. Daquele que entregou a sua vida para Jesus inteiramente, quando Cristo, então, por meio do seu Espírito Santo, implanta a fé no coração, e ele se entrega totalmente, e ali é um bebezinho espiritual. Mas ele tem que se desenvolver, e para isto ele tem que encarar alguns desafios para a sua maturidade na fé em Cristo Jesus. Da mesma forma como eu um dia tive também que crescer na maturidade como homem, encarar desafios, e muitos de vocês aqui, eu acredito que grande maioria de vocês também em suas respectivas áreas, às vezes profissionais, pessoais, familiares. E eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor que fala um pouco sobre isto,
sobre a necessidade que nós, como crente, devemos ter de crescer no Senhor Jesus. E está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 4. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Senhor, nós estamos diante da Tua maravilhosa palavra. Vem falar ao nosso coração, Senhor. Vem tratar da nossa vida. O Senhor que conhece o nosso coração, muito melhor até do que nós mesmos. Vem, Senhor Deus, edificar a Tua igreja. Nós assim pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Paulo traz uma maravilhosa exortação à igreja, no texto que nós acabamos de ler, quanto à necessidade imperativa que ela devia ter de crescer e amadurecer espiritualmente, de não serem mais como meninos, ou tratados, ou vistos como crianças ou meninos, com certas birrinhas, como nós vamos ver daqui a pouquinho aqui, nesta noite, de não ser mais imaturo na fé. E perceba que mesmo que Paulo trate num tom forte essa carta, aliás, a acusação dos coríntios depois, lá na segunda carta, Paulo revela, é que as cartas com efeito eram fortes. Quando os coríntios ouviam a palavra de Deus por meio das cartas do apóstolo Paulo, ele dizia, a palavra é forte mesmo, são duras. Como Paulo é duro nas cartas. Mas a presença pessoal dele, diziam os coríntios, é fraca, sua presença é desprezível. Eles estavam querendo dizer que eles sentiam realmente o peso da palavra do Senhor, apesar de que não davam muita importância para a palavra do apóstolo Paulo, e não dá tempo de nós olharmos os detalhes disto, mas o ponto é que Paulo, mesmo sendo duro nas suas cartas, nós podemos perceber um tom pastoral presente, como no texto que nós acabamos de ler. Uma amabilidade pastoral. Eu, porém, irmãos, note como ele fala, mesmo fazendo um contraste com aquilo que ele acabara de falar no versículo de número 15 do capítulo 2, ou do tema todo do capítulo 2, que ele está tratando sobre a cruz de Cristo, que é a sabedoria de Deus, que é loucura para os que se perdem ou para os gentios, mas para nós é a sabedoria de Deus. Ele termina esse capítulo e diz, porém, irmãos, porém, queridos, porém, meus amados, eu não posso falar com vocês como a espirituais. Mesmo que eu traga essa instrução toda sobre a cruz de Cristo, parece que eu estou falando com crianças. Vocês deveriam já ter a sabedoria de entender e compreender aquilo que eu estou tratando, mas ele fala, irmãos amados, porque ele reconhece que de fato ele está tratando com a igreja do Senhor, com irmãos que, conquanto estejam pecando, são irmãos queridos, como o capítulo 1, versículo de número 2, ele fala, você pode observar aí na palavra do Senhor, no capítulo 1, versículo 2, ele chama aqueles amados de santos, que estão adorando a Cristo com outros irmãos em outras partes do mundo, estão fazendo, mas, conquanto ele haja reconhecido que eles eram crentes no Senhor, também reconhece que havia um problema grave na igreja de Corinto e que evidenciava uma falta de crescimento espiritual e, consequentemente, uma deficiência na vida deles. E isso fica evidente
ficou evidente para Paulo quando ele soube das facções ou dos grupos concorrentes que estavam sendo formados na igreja. Onde está isso? 1 Coríntios capítulo 1, versículos 11 a 13. Dê uma olhadinha aí, por favor, na sua Bíblia. Quando Paulo diz: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Aquela igreja começou a desenvolver as famosas panelinhas, de grupo de pessoas que podiam até ter uma certa admiração por alguns homens de Deus, mas que começaram a fazer disso uma finalidade de concorrência entre si, a ponto de tomarem partido. Eu sou de Paulo, talvez um grupo mais relacionado ao início da igreja, porque Paulo havia sido fundador daquela igreja. Outro de Apolo. Apolo, nós somos informados pela palavra de Deus que ele era um homem poderoso em palavras. Ou seja, ele era alguém que discursava bem, falava bem, poderia ter uma retórica impecável e ser aquele mestre por excelência que quando falava todos prestavam atenção e diziam: que maravilhosa palavra, a maneira como ele está expondo. Outros, mesmo que nós não saibamos se Cefas ou Pedro tivesse alguma participação direta no ministério de Corinto, mas certamente, como se tratava de um líder de grande proeminência na igreja, alguns admiravam Pedro, talvez pela sua firmeza, pela maneira como ele falava, as suas posições mais firmes e fortes, e diziam: eu admiro o apóstolo Pedro. E outros talvez dissessem assim: olha, eu não dou louvor e não admiro homens, eu sou de Cristo. De alguma forma, aquelas panelas ou aqueles grupos haviam sido formados e estavam brigando, e conflitos existiam entre eles. E chegou isto ao ouvido do apóstolo Paulo, por meio dessa família, de irmãos dessa família, e Paulo então vai tratar desse problema com eles. É importante que nós destaquemos aqui, mesmo que seja algo paralelo, não diretamente relacionado com o texto que vamos falar, que problemas na igreja não atestam que essa igreja seja desnecessária. Tem um movimento muito forte aí que se desenvolve em alguns arraiais, graças a Deus não chegou muito aqui em Boa Vista, espero que não chegue, que é dos desigrejados. Aquelas pessoas que dizem assim: não, eu quero Cristo, mas não gosto de igreja. Eu leio minha Bíblia na minha casa, eu faço minha devocional, porque na igreja, sabe, tem muitas coisas erradas, eu vejo muitas coisas erradas aqui e tal, e falam isto, e dizendo como que achando uma desculpa para não ir à igreja. E em nenhum momento o apóstolo Paulo, por mais que ele fosse confrontado com problemas graves que estivessem existindo na igreja, ele sabia que se trata de uma igreja gloriosa. Não porque houvesse glória em si nos homens, mas porque Cristo comprou a igreja com seu precioso sangue. E mesmo os problemas que existem dentro da igreja, existem para serem corrigidos, trabalhados. E os problemas existem porque nós ainda fomos santos, estamos sendo santificados cada dia, e um dia seremos glorificados, porque já fomos justificados por Cristo Jesus. Mas nessa trajetória, até a glorificação, eu ainda estou lutando contra pecados na minha vida, que muitas vezes estão me assediando, e é nisto, quando eu me supero, ou quando eu estou superando
por meio de Cristo Jesus, esses pecados, então eu estou amadurecendo na fé, olhando sempre para o autor e consumador da minha fé, porque Ele é o meu padrão de santidade. Mas em nenhum momento os servos do Senhor dizem algo como que a igreja seja desnecessária. Pelo contrário, o escritor de Hebreus diz que nós não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Então a igreja, mesmo que tenha problemas, existam problemas, esses problemas estão lá para serem resolvidos, tratados, para que ela se torne cada dia mais santa diante do Senhor. Entretanto, naquele momento, Paulo diz para aqueles irmãos que ele se via impedido de tratar aqueles irmãos como espirituais. E sim, ele prefere tratá-los como carnais. Olhe de novo lá o versículo que lemos inicialmente, capítulo 3, versículo 1, como crianças em Cristo. E Paulo usa alguns textos que é importante que conheçamos para compreendermos bem aqui o versículo de número 1 e o versículo de número 2, principalmente. No capítulo anterior, capítulo 2, versículo 6, Paulo diz assim: entretanto, irmãos, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Paulo começa a pensar ou a falar de categorias aqui, vamos dizer assim, vamos chamar assim, de crentes. E aqui ele fala dos experimentados, e ele deixa claro no capítulo de número 2, versículo 6, que ele não está falando de uma sabedoria entre os experientes deste mundo, ou uma sabedoria humana, uma sabedoria que ele pudesse chamar sua propriamente, mas a sabedoria do alto, a sabedoria da cruz, que era bem aceita entre os maduros na fé, entre os experimentados na fé, mesmo que não fosse aceito, claro, pelas pessoas deste mundo. Então aqui Paulo já começa a mostrar para aqueles irmãos, existem irmãos maduros, experimentados na fé, com quem eu possa verdadeiramente me relacionar e ensinar sabedorias que são mistérios do Senhor, e eles recebem isto com alegria. Mas, infelizmente, irmãos, eu estou tratando com crianças. Eu não estou tratando com gente experimentada. Eu não estou tratando com gente maduro na fé. Porque os experimentados, eles são de fato maduros na fé. Já cresceram, não são mais como bebês. Olhe ainda o capítulo 2, ainda no versículo de número 15. Porém, o homem espiritual, aqui ele está falando agora desse homem temente a Deus, julga todas as coisas. Um homem experimentado, maduro e espiritual, ele tem uma visão do todo, ele consegue julgar todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, porque a palavra de Deus está nele, e ele consegue então, pela palavra do Senhor, até mesmo essa palavra julga o coração, ou fala ao seu coração, e ele consegue então perceber e ter uma visão exata da realidade. Então, é o homem espiritual, o homem experimentado, e esse homem espiritual, assim como o homem experimentado faz uma relação, um contraste direto, tem uma relação e um contraste direto com os bebês, o homem espiritual tem uma relação e um contraste direto com o homem carnal. E diz aqui no versículo de número 1, não vos pude falar como a espirituais, como homem espiritual, e sim como homens carnais, como homem carnal. Paulo, quando ele fala do homem carnal, ele não está falando do descrente, ele está falando da igreja do Senhor. Ele está dizendo como há carnais. Porque a expectativa de Paulo é que ele pudesse estar tratando ou vendo o comportamento da igreja de irmãos maduros na fé, irmãos espirituais, que
tratasse das questões de acordo com o Espírito Santo de Deus e não na carnalidade. E por que nós podemos dizer que Paulo não está comparando aqueles irmãos com descrentes? Porque para o descrente ele tem uma outra categoria, ainda no capítulo 2, versículo 14. Ele fala do homem natural. Esse homem natural, versículo de número 14, diz que é aquele que não aceita as coisas do Espírito de Deus. Os irmãos de Corinto aceitavam as coisas do Espírito de Deus. Aliás, Paulo bate firme neles porque eles se julgavam maduros espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, diferente do homem natural que não aceita as coisas do Espírito de Deus, aqueles irmãos aceitavam as coisas do Espírito de Deus, mas, entretanto, agiam como se não o conhecessem melhor, ou como se não ainda não tivessem amadurecido e não tivessem experimentado ainda mais do Senhor. Ou seja, agiam de maneira tola, agiam como crianças. É interessante pensar sobre algo, eu já experimentei isto na pele, e quem tem aí mais de 30 anos pode lembrar bem, quando éramos adolescentes, ou quando fomos adolescentes. No meu caso, eu lembro bem porque não faz muito tempo, mas eu lembro que eu me achava alguém já experimentado, amadurecido em muitas áreas. E quando eu olho hoje, quando eu olho para trás, as coisas que eu fiz, as tolices que eu fiz, e percebo o quanto eu achava que eu entendia das coisas, mas o quão longe eu estava de ser uma pessoa maduro, espiritualmente, e claro, também psicologicamente, emocionalmente, e ver e perceber que diante de tantas lutas o Senhor me trouxe até aqui. Eu olho para trás e digo: Senhor, eu era um menino na fé, ou eu era um menino de fato. Nas minhas decisões, eu não tinha a mínima noção do que eu fazia. E quando hoje eu olho alguns adolescentes agindo da mesma maneira, eu de alguma forma me vejo ali. E penso assim: poxa, se ele soubesse, se ela soubesse. Porque os nossos irmãos coríntios, eles estavam agindo mais ou menos como adolescentes ou como meninos, que estavam ali crescendo. Eu não estou dizendo com isso que todo adolescente, não é nada disso. É porque quando nós somos adolescentes, nós achamos que sabemos e depois nós descobrimos que estamos longe de saber. E como precisamos dos ensinos dos mais velhos. Mas aqueles coríntios, eles haviam recebido com alegria o Evangelho e estavam agora em conflitos interpessoais que Paulo olha e diz assim: parece birrinha de menino. E não parece mesmo. Quando você olha um texto como esse, quando Paulo expõe a fragilidade da fé daqueles irmãos, dizendo: irmãos, como é que vocês podem? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefra, eu sou de Cristo. Ele diz: por acaso eu fiz alguma coisa por vocês? Foi eu? Vocês podem batizar alguém em meu nome? Não faz sentido. Parece de fato aqueles adolescentes que dizem: olha, eu não sou mais criança não. Já está sendo criança. Quando Paulo chegou em Corinto, ele foi um instrumento de Deus para que muitos pudessem nascer de novo, tal qual como Jesus havia falado para Nicodemos, exortado a Nicodemos: Nicodemos, você deve nascer de novo. E de fato eles nasceram por meio da palavra de Deus. E Paulo tinha essa percepção tão grande desse ensino, que lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 19,
Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo trata de fato aqueles irmãos como filhos, mas diante da imaturidade dos Gálatas, e esse texto poderia caber muito bem aqui nesse contexto de Corinto, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 19, ele diz, meus filhos, claro, meus filhos espirituais, por quem, de novo, sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Paulo está dizendo assim, irmãos, eu estou de novo com vocês, tendo que discutir rudimentos, tendo que ensinar o que é estar em Cristo Jesus. Eu estou de novo aqui com vocês, sentando, pensando que eu pudesse tratar com pessoas amadurecidas, conversar sobre questões maiores da vida, mas eu estou voltando aqui e eu lembro que vocês são meus filhos, e claro que o apóstolo Paulo sabia que não eram as palavras dele, como a carta de Corinto fala no capítulo de número 1 mesmo, e depois no capítulo de número 2, sobre a sabedoria de Deus, o que é a cruz de Cristo. Claro que não foram as palavras de Paulo que havia gerado neles o novo nascimento, mas o Espírito Santo de Deus por meio da instrumentalidade do seu Filho. E ele diz então, Paulo diz, vocês são meus filhos, eu gerei vocês, e de novo eu estou aqui sofrendo como que dores de parto, porque eu quero ver Cristo formado em vocês. Eu quero olhar Cristo em vocês. Eu quero ver Cristo brilhando em vocês. Eu quero olhar para cada um de vós e ver um homem maduro como Cristo o é. Mas o ponto é que ele demonstra que o seu sofrimento como que dores de parto. Eu estou ouvindo algumas vozes de crianças, de bebê, e me lembra como é maravilhoso nós termos bebês em casa. Eu já tive essa oportunidade 2 vezes de ter bebê em casa. Minha esposa até hoje diz assim, amor, você não tem saudade não? Eu falei, tenho. Mas saudade é uma coisa boa para lembrar, né? Tem, meu irmão, é maravilhoso. Vamos matar a saudade aqui, vamos olhar aqui uns álbuns das nossas filhas, né? É maravilhoso ouvir. E eu lembro quando eu ficava ensinando a cada uma delas a falar, ô papai, né? Papai, claro que ela ficava ensinando a falar mamãe, né? A concorrência era quem ia falar primeiro, né? O nome de quem, papai ou mamãe. Eu levava uma desvantagem porque a Elaine ficava o dia todo em casa ali no intensivo, né? Mas mesmo assim, a Ana Luísa falou papai primeiro. E a Cecília falou mamãe primeiro. Então, ficou empatado. Mas ter bebê em casa é maravilhoso. E claro que os desafios são maravilhosos. A gente olha ali, tem que acordar de noite, tem que trocar a fralda, tem que dar de mamar. É cansativo e tudo mais. Mas tem a sua recompensa e é maravilhoso. Mas é maravilhoso também nós curtirmos as fases seguintes. Eu falo para minha esposa, digo, amor, é maravilhoso nós curtirmos agora um outro patamar, um outro nível nós tivemos um momento que curtimos as meninas bebês, que trouxe as suas alegrias e os seus desafios, agora nós estamos enfrentando uma nova fase. Qual era a melhor fase? Não tem melhor fase ou pior fase na família. A melhor fase é que você está vivendo. E aí, então, vamos curtir agora essa fase. Agora, se eu estivesse tratando com a Ana Luísa ou com a Cecília, tendo ainda que trocar fralda, tendo ainda que teria algum problema com elas. E nós sabemos que existem casos que são enfermidades, que infelizmente existem por causa do pecado no mundo, e existem algumas enfermidades que as crianças não se desenvolvem, ou são crianças, mas são adultos, mas agem como crianças. Mas aí é uma enfermidade, aí é uma síndrome, aí é outra situação. Mas o natural é a criança se desenvolver. Por isto,
o sentimento de Paulo aqui. Por isso o sentimento de Paulo aqui. Vejamos ainda, vamos olhar de novo versículo 2 e 3. Paulo diz então, versículo 2, leite vos dei a beber, ou seja, eu fundei a igreja, eu preguei o evangelho para vocês, eu sofri as dores de parto para vocês, vocês são meus filhos espirituais. Quando eu fui ter com vocês, eu não dei alimento sólido para vocês, porque vocês não podiam suportar esse alimento sólido. Claro, o bebê, ele toma leitinho, depois ele vai comer uma papinha, até que ele vai se acostumando com os gostos na sua boca, até chegar ao alimento sólido. Mas Paulo diz assim, depois de tudo que eu passei com vocês, ainda agora eu olho para vocês e não posso, e percebo que vocês não podem suportar ainda o alimento sólido. E tudo por conta da carnalidade que há em vocês. E aí Paulo diz, a questão se torna evidente porque eu vejo o pecado de vocês colocado aqui de maneira evidente por meio dos ciúmes, das contendas e de tudo que está acontecendo que mostra que vocês são carnais. Porque o padrão de vocês não é Cristo, o padrão de vocês é o homem. O homem é que vive de berrinhas, de guerrinhas. O homem de Deus, o homem experimentado, amadurecido no Senhor, o homem que cresce espiritualmente, ele está acima disto. Ele já está buscando fazer a vontade de Deus. Ele não está mais tomando leite nano, estrogênio, não sei quais são os leites de hoje, que às vezes algumas crianças têm que tomar leite diferenciado. Não. Paulo diz, está atestado a carnalidade na vida de vocês, no versículo de número 3, por meio dos ciúmes e contendas. Vocês não são mais recém-nascidos espirituais. E é interessante o texto de Hebreus, capítulo 5, abra lá, por favor, na sua Bíblia. Lá em Hebreus, capítulo de número 5, é o mesmo lamento do escritor de Hebreus, é semelhante ao de Paulo aqui. Pois com efeito, versículo de número 12, Hebreus 5:12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos ou dos mistérios de Deus. Assim vos tornaste como necessitado de leite. Note que aqui o escritor está falando aqui, não é que vocês necessitam de leite, mas o comportamento de vocês, ou a vida de vocês, aquilo que se vê evidente em vocês, é como se vocês estivessem precisando de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas a discernir o bem, não somente o bem, mas também o mal. Note essa ligação do finalzinho do versículo 14, com o texto que nós lemos lá no capítulo 2, versículo de número 15, quando fala que o homem espiritual julga todas as coisas, ou seja, ele tem discernimento. Ele sabe discernir entre o bem e o mal, ele consegue agora tomar decisões e tendo como base, como pauta, a palavra do Senhor. Mas não aqueles irmãos. E o lamento do escritor de Hebreus é que devido ao tempo, eles já deveriam ser experientes, mestres na palavra de Deus, alimentando-se de carne. Sabe o que é aquele alimento de carne com bucho, aquela buchada de bode? Eu ouvi algum ixe aí, não é possível. Mocotó, comida com sustância. Agora eles não podem mais, eles não podem ainda comer nada disso. Essas maravilhas da culinária nossa. Eles deveriam ser experimentados e mestres já nos oráculos de Deus.
eles já deveriam discernir as coisas, eles já deveriam saber o que é o certo e o que é errado, eles deveriam já cuidar de outros bebês espirituais que estavam chegando. Não. Agora, eles têm que perder tempo, a liderança tem que perder tempo cuidando de quem já deveria estar cuidando de outro. Eles deveriam comer aquela carne toda que eu falei no início aqui, do bucho, buchada, mocotó, tá comendo, tem que tomar leite. Infantis na fé. E o crescimento espiritual, irmãos, deve ser algo almejado. E para que servem os pastores e líderes? Eu acabei de falar que a frustração ou a tristeza do apóstolo Paulo e do irmão que escreveu Hebreus era de dizer assim: vocês deveriam estar cuidando de outros, vocês deveriam estar ensinando a outros, e agora nós temos que voltar com vocês e limpar a fraldinha de vocês. Nós temos que de novo dar leitinho para vocês. Abra lá em Efésios capítulo 4, por favor, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Mostra o papel dos nossos líderes, dos pastores, hoje, do rebanho do Senhor. Para que existem os pastores no rebanho do Senhor? E ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Sabemos que esse ministério apostólico foi dado por um determinado momento para 12 homens e não existe mais. O ministério profético, ele de alguma forma ainda está presente na pregação e na exposição das Escrituras. Evangelistas e outros pastores mestres. Pastores que ensinam o povo, que cuidam do rebanho por meio da palavra do Senhor. Com vistas, tendo o objetivo de aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço, algo semelhante ao que eu e Elaine fazemos com as nossas filhas. Nós estamos ali as aperfeiçoando como mulheres e mulheres de Deus nessa sociedade também. Mas ao aperfeiçoamento, outra palavra que poderia ser traduzida aqui por aperfeiçoamento seria equipamento dos santos, dar as ferramentas necessárias para que os santos desempenhem o seu serviço, para que o corpo de Cristo então venha a ser edificado. Mas não são os pastores que edificam o corpo de Cristo. O papel deles é treinar os santos para que estes edifiquem o corpo de Cristo. E assim, claro, ele cumprindo o seu papel, todo o corpo é edificado. Depois, versículos número 13. Até que o nosso objetivo, vamos caminhar para o objetivo agora. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isto por si só daria uma mensagem, só esse versículo número 13, mas o ponto que eu quero destacar aqui é que Paulo está falando aqui de amadurecimento. Olha, até que você chegue à unidade da fé, do pleno, olha, da totalidade do conhecimento de Deus, que você conheça a fundo o que é o Senhor Jesus, a sua doutrina, a sua palavra, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, seja tão maduro quanto Cristo em sua humanidade o foi. Ele é o nosso padrão de um homem perfeito, a perfeita varonilidade. Para que não mais sejamos como meninos. Note aí que, novamente, a questão do menino ou das crianças está relacionado aí, contrastando com o homem maduro. Não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por qualquer vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Aqueles que andam como meninos, que andam como atrás de doutrinas, que andam atrás dos erros, eles são induzidos porque eles não têm a mente de Cristo, eles não têm pleno conhecimento do Filho de Deus. Eles não são amadurecidos, não estão na plenitude da estatura de Cristo.
mas é esse o nosso alvo. É isto que devemos perseguir. E os pastores então treinam, os mestres treinam a igreja para isso, para que ela cresça, para que ela amadureça. Com vistas ao, até que todos, para que não mais sejamos. São palavras aqui que indicam ação, de alvo que devemos perseguir. O nosso alvo, então, voltando lá para o nosso texto de 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo diz, então, diz para aqueles irmãos, irmãos, eu não pude falar como as espirituais, mas como eu gostaria de falar como a espirituais, como a homens, ou como a homens espirituais e como homens experimentados ou mulheres experimentadas em Cristo Jesus. Como eu gostaria de fazer um churrasco com vocês. Como eu gostaria, mas agora eu tenho que dar leitinho para vocês. A igreja do Senhor, amados, ela deve crescer e se desenvolver espiritualmente. E há vários motivos porque a palavra do Senhor insiste nisto. Não só para que não sejamos como meninos, mas há vários motivos. É preciso que cresçamos espiritualmente. E isso não tem a ver com tempo de conversão. Claro que o tempo de conversão é importante para que você adquira conhecimento, para que você adquira o conhecimento da palavra do Senhor, para que você experimente mais do Senhor. Mas infelizmente tem gente que às vezes já está há anos na igreja e parece menino espiritual. Isso não tem a ver com idade. E a palavra do Senhor está cheia de exemplos de jovens que eram homens amadurecidos, como o próprio José no Egito, e Davi e também Daniel e os seus amigos. Isso tem a ver com conhecimento da palavra do Senhor, com pensar nas coisas lá do alto, como trabalhar pela causa de Cristo e não em dar trabalho, sobre assumir responsabilidades, almejar e aspirar por isto, por querer trabalhar pela causa de Cristo, por ser uma testemunha do Senhor onde quer que esteja, por não cruzar os braços simplesmente diante dos trabalhos e dos desafios que a igreja do Senhor tem neste mundo, de evangelização, de edificação de crentes, de pessoas que estão chegando, que estão precisando de leite, e que muitas vezes eu, que sou amadurecido já, ou que já tenho conhecimento da palavra do Senhor, espero que isso seja função do presbítero tal, ou do diácono tal, ou de outra pessoa, e eu mesmo não me vejo como parte desse corpo. Isto é imaturidade espiritual. E olha que eu não estou entrando nem nas questões de meninice, muitas vezes, que há dentro da igreja, semelhantes a essa, que eu sou de Paulo, sou de Apolo, só que a temática muda, mas o pecado é o mesmo. De alguém que se sente, às vezes, ou desprezado. Isso tem a ver com luta contra nós mesmos, contra o nosso egoísmo, em favor de um testemunho de Cristo em nossa vida. Isso tem a ver com abrir os olhos e a nossa boca para falarmos com as pessoas que estão chegando à igreja e que precisam ser acolhidas por nós. Amados, nós precisamos amadurecer espiritualmente cada dia no Senhor. E como seria bom se lá na frente, alguns já depois com muitos cabelos brancos, pudessem ter muitos irmãos que digam assim, poxa, como eu admiro o nosso irmão ou a nossa irmã, por aquilo que ele fala, por aquilo que ele é, pela importância que ele teve na minha vida. É preciso que abramos os olhos
espirituais para pensar nas coisas do alto e olharmos a igreja do Senhor. Um dos problemas da imaturidade dos coríntios era que eles olhavam apenas para o seu umbigo, apenas para a vida deles. E por isso eram crianças, criando birrinhas, criando guerrinhas, enquanto há uma batalha que a igreja está envolvida e que Cristo nos chama, a mim e a você, a sermos participantes direto nela. Cristo quer que sejamos homens e mulheres espiritualmente amadurecidas diante do Senhor. Discernem todas as coisas que se envolvem com o seu reino e que lutam para que a glória de Cristo seja sinalizada nesta terra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele nos faça crescer espiritualmente para a honra e glória dEle. Que você hoje tenha olhado, examinado a sua vida e tenha visto aquilo que você precisa olhar e dizer: Senhor, me ajuda. Me ajuda nesta área, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Eu preciso me envolver, eu preciso trabalhar. Eu já sou um crente há tantos anos e continuo hoje com a minha vida espiritual, parece que é a mesma. Peça ao Senhor, confesse diante do Senhor esse pecado. E que sejamos uma igreja crescente, madura, para a honra e glória do nosso Deus. Amém.